Graça e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Hoje Deus vai continuar nos abençoando. Já louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, engrandecemos Ele, honramos Ele com as primícias, né? De tudo que Ele nos dá. E sem pretensão nenhuma de ter alcançado o que nós vamos falar, vamos compartilhar com os amados. Não que tenha chegado nesse nível, não que tenha chegado aonde realmente Deus quer, mas estamos na caminhada. Em algum degrau Deus está nos mantendo e levando-nos a cada dia a subir e a alcançar aquilo que Ele quer. Mas Ele sempre usa, né, alguém, porque não vai usar um boliviano para falar com todos nós, né? Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o discípulo tridimensional. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente. Então Paulo escreve essa carta e ele escreve esse desejo e essa vontade de Deus para a igreja. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E para que nós possamos entender esse tema, esse título do discípulo tridimensional, é necessário entender o que é o espírito no homem. Nós somos espírito, alma e corpo. E o que Deus nos ensina na sua palavra é que o espírito é a parte mais nobre do homem. O teu espírito é a parte mais nobre. É no teu espírito onde eu e você nos comunicamos com Deus. No meu espírito e no seu espírito. Nos comunicamos com Ele. É no nosso espírito que nós temos consciência de Deus, de quem Ele é, o que Ele faz e pode fazer por nós. Quando essa consciência trabalha em nós, é que nós passamos a ter essa convicção de pecado, arrependimento genuíno, e nos prostramos por primeira vez diante dEle. É no nosso espírito, como diz Paulo quando escreve à igreja em Roma, lá no seu capítulo 8, no versículo 16 do livro de Romanos, ele escreve assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja só, o Espírito, ele influencia na nossa alma. Ok? É o teu espírito que influencia na tua alma. Então você imagina, no momento em que o Espírito Santo veio e trabalhou no teu espírito e trouxe um novo nascimento para nós. Então a influência do Espírito Santo no meu espírito, e aí vem a influência sobre a minha alma. O que vamos fazer aqui? Água. Muitas graças. Achei que tinha alguma dinâmica para mim. Então o meu espírito é influenciado pelo Espírito Santo. Me traz consciência de Deus e eu venho a nascer de novo depois de conhecer o plano de salvação. E é isso que influencia a minha alma. Deus também quer que nós entendamos o que é a alma, para que possamos receber a respeito do discípulo tridimensional. A sua alma, a minha alma, a alma do homem, é o órgão estimulador da vida. É na alma que acontece a vontade livre do homem, o livre-arbítrio. É na alma que é incluído o intelecto, que nos ajuda na nossa existência. É na alma que tem as emoções, que procedem dos sentidos. É na alma que se revela a personalidade. Às vezes nós queremos conhecer a pessoa e observamos somente a alma dela. A nossa tendência é observar a personalidade da pessoa, que vem da alma. Essa é a nossa tendência. Então nós temos essa dificuldade de andar em espírito e observar, vamos citar aqui o mais conhecido, os frutos do espírito. Porque nós estamos acostumados a andar na alma e observar a personalidade das pessoas. É na alma que nós temos a nossa autoconsciência. Então a sua alma, a minha alma, nossa alma é que tem o livre arbítrio. Interessante também que Deus nos fez espírito, nos fez alma, mas Ele também nos deu um corpo. Alguns chamam de corpício. Eu vou cuidar desse corpício, que é o templo do Espírito Santo. Que nem os atletas, né? Cuidam muito bem do corpo. E o corpo é a parte visível, é a matéria, o material. Esse corpo, ele está em contato com esse nosso mundo exterior.
O corpo nos dá consciência desse mundo, que nós tocamos, que nós vemos. E o corpo é algo interessante. Veja só, o espírito é a parte mais nobre no homem quando Deus o cria. O corpo é a parte mais inferior do homem. Guarda isso, para você entender a mensagem. O corpo é a parte mais inferior do homem. O corpo foi feito, o teu corpo, o meu corpo veio do pó, não veio? O pó vai tornar. O teu espírito, que Deus soprou o fôlego da vida, esse fôlego veio de quem? Do próprio Deus. E o meu espírito vai voltar para quem? Para Deus. Sacou? O corpo vai voltar ao pó. O espírito vai voltar à presença do Criador que soprou o fôlego da vida em mim e em você. Que maravilha! Então você não vai perder a sua identidade, a sua alma vai estar lá. E a Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Então é interessante nós sabermos que, como templo do Espírito Santo, se faz necessário que os três estejam em perfeita harmonia, espírito, alma e corpo. Terminando essa parte aqui, ou concluindo, o Espírito transmite a sua mensagem para a nossa alma. E é a sua alma que exercita o corpo para obedecer à ordem do Espírito Santo. Vou repetir. O Espírito transmite a mensagem para a sua alma. O Espírito Santo fala com você, recebe no teu espírito. Ele transmite essa mensagem para a sua alma. E a sua alma exercita seu corpo para obedecer à ordem do Espírito Santo. Porque é na sua alma que eu e você temos o nosso livre-arbítrio. É aí que escolhemos. É aí que exercitamos o corpo. Entendendo isso, Deus quer falar conosco. Que Ele quer nos levar a viver como discípulos tridimensionais. Nós somos espírito, alma e corpo. E lembrando que o objetivo é que você mantenha no seu coração e na sua mente que o seu espírito é a parte mais nobre e o corpo é a parte mais inferior. 3 histórias nós vamos citar aqui a partir dos evangelhos para que Deus fale conosco. De um tempo para cá, Deus tem nos direcionado a ler muitos evangelhos, principalmente o Novo Testamento, as cartas, o que acontece nas igrejas, quando Paulo escreve, o que acontece no livro de Atos, quando os discípulos passam pelo Pentecostes e depois são guiados pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, o que eu quero compartilhar com os amados é o que Deus colocou no meu coração. Aliás, isso aqui não foi uma mensagem preparada para compartilhar com vocês, isso aqui foi um devocional que Deus falou comigo. Estava orando e perguntando para Deus sobre algumas coisas, e Deus disse: eu quero falar com você sobre o que acontece na tua vida. E aí Deus começou a falar. A primeira situação que acontece conosco por sermos espírito é que sem intimidade com o Espírito Santo não há discernimento. Nós somos espírito e precisamos ter discernimento de espírito para viver melhor. Mas esse discernimento não acontece se não há intimidade com o Espírito Santo. E eu quero citar aqui algo que todos vocês já leram, já ouviram e conhecem. João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41, conta a história de um cego de nascença. Foi curado por Jesus. Este cego de nascença foi curado da seguinte maneira nos versículos 6 e 7. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Ele fez uma massa e pá. Lembra que falamos que o corpo vem do pó? Jesus usou barro e colocou nos olhos. Eu não sei se Jesus foi lá e colocou ou ele fez, pegou e pá. Eu não sei. Como é que Jesus faria? Deixa eu ver aí. Mas eu creio que Jesus estava perto, foi lá e colocou sobre ele, né? Por isso não é bom bater no outro, né? É isso aí. Então, Jesus chega lá e coloca sobre os olhos do homem e lhe diz assim: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Veja que coisa interessante. Jesus chega perto deste homem, faz algo inusitado
totalmente fora do comum aos olhos dos judeus, dos fariseus, dos doutores da lei, dos vizinhos, dos pais e do próprio cego, que são citados nessa história. É algo totalmente contrário aos hábitos daquele povo naquele momento. E ainda esse camarada obedece a Jesus. Ele permite que Jesus coloque o barro. Se você estivesse vendo, acho que você não permitiria que Jesus faça aquela massa lá com saliva e colocasse. Como o cego não estava vendo, muitos dizem, claro, ele não estava vendo nada, então permitiu. Você permitiria? Há muitas coisas que acontecem guiados pelo Espírito Santo que eu e você dizemos, isso não é de Deus. Porque é contrário à sua cultura pessoal, à sua idiosincrasia, à sua cultura familiar, ao seu intelecto, à sua intelectualidade, à sua capacidade de raciocínio. É totalmente contrário à sua filosofia de vida. Mas Jesus chega lá e faz do jeito que Ele quis, da vontade dEle, da vontade do Pai. E Ele gera, Ele motiva, Ele impulsa vários tipos de pessoas a começarem a discernir a atitude de Deus na vida de um necessitado. O cego obedeceu. Agora, veja o que acontece, levando em conta que o espírito é a parte mais nobre do ser humano, o que acontece com aqueles que estavam perto. Eu e você nos consideramos discípulos. Os discípulos de Jesus perguntaram, quem pecou? Você encontra isso em João 9, no versículo 2. Quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quando eles viram o milagre, o mover de Deus, o discernimento fluiu. Mas foi um discernimento para encontrar culpados. Eu e você fomos chamados para ser discípulos, não para encontrar culpados. Quando Deus faz alguma coisa em alguém, não é para julgar, para dizer está certo ou está errado. Quando alguém cai em pecado, quando alguém faz alguma coisa errada, é para levantá-lo, não é para afundá-lo mais. Mas o nosso discernimento é a partir do nosso entendimento. Os discípulos achavam que estavam certos porque andavam com Jesus. Uma coisa é andar com Jesus, outra coisa é andar no Espírito Santo. Uma coisa é seguir Jesus, outra coisa é andar no Espírito. Discernir as coisas pelo Espírito. Outro personagem que começou a discernir é os vizinhos, no versículo 8. Os vizinhos falaram, não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? Quantas vezes nós passamos no sinaleiro em Londrina e já nos acostumamos com aquelas pessoas que estão pedindo esmola? Se um dia essa pessoa sai da rua, que eu já vi essa história e já ouvi também. Sai da rua e ela vai morar numa casa. Daqui a pouco tem a sua moto. Daqui a pouco tem o seu carro. Casou, tem filhos e prospera. O pessoal vai dizer, olha, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Esse aí não era um mendigo? Espera aí, não pedia esmola? Espera aí, esse aí não era um vagabundo? Quer dizer, Deus não pode mudar a história de alguém do jeito dele. O nosso discernimento, o discernimento destes vizinhos, era que a partir do olhar social, um hábito nocivo, viciado, era um círculo vicioso na mente e na alma deles, de enxergar as pessoas desse jeito, e elas vão morrer desse jeito. Olha o discernimento deles. Os discípulos, a partir da religiosidade deles, imagina Mateus tentando discernir um coletor de imposto. O cara está sendo curado. Mateus era coletor de imposto. Imagina ele tentando discernir como Jesus curou. Ele pensando, meu Deus, se eu tivesse uma indústria, eu já montava aqui saliva ungida. Cara, eu ia ganhar dinheiro com isso. O discernimento sempre vem acompanhado do teu alicerce, do teu passado. Quando o Espírito Santo não faz parte desse discernir do que Deus faz. E aqui encontramos os fariseus nos versículos 15 e 16. A pergunta dos fariseus, conhecedores da lei, bons conhecedores da palavra, como foi curado? O homem que fez isso não é de Deus. Olha
a afirmação deles. Como é que o cego foi curado? Tem muita gente se perguntando como é que você virou um líder de célula. Foi Deus que te levantou. Tem muita gente perguntando como é que você tem uma família abençoada. É a presença de Deus na tua vida. O discernimento de muita gente por aí que não é do Espírito Santo está criticando você e está dizendo como as coisas acontecem. Hoje Deus quer dizer para você que o Espírito de Deus está sobre você e a tua família. Há muitos desses que estão caminhando por aí como os discípulos, como os vizinhos, como os fariseus. Como é que foi curado? Como é que essa família continua firme? Como é que essas coisas acontecem de bom nesse casal, nesse homem, nessa mulher, nessa profissão que ela tem? É Deus na tua vida. E ainda muita gente está dizendo, e como os fariseus, dizendo, esse homem não é de Deus. Quanta gente está dizendo para você que você não é de Deus? Quantas pessoas com atitudes, ou com palavras, ou com olhares, ou com indiferenças, estão dizendo que você não é de Deus? Pois hoje Deus manda dizer que você é dele, que você é menina dos olhos dele, que você é templo do Espírito Santo. Ainda que os fariseus se levantem, ele vai usar a tua vida. Interessante que esse homem, sendo beneficiado 100% por Deus, e o discernimento desse grupo não conseguiu acompanhar o mover do Espírito Santo. Muitos não conseguem acompanhar o que Deus está fazendo na tua vida. Muitos não conseguem discernir que o melhor de Deus na tua vida está acontecendo. Que mesmo você chorando, clamando e andando de joelho, com o joelho sangrando, porque está difícil, está doendo, não aguento mais, mas a glória de Deus te visita. Muitos não conseguem entender isso. Versículo 21 e 22, os pais, olha a frase dos pais. É maior de idade, perguntem a ele. E os pais estavam com medo. Os pais começaram a discernir a partir da cultura familiar. Quantas pessoas estão discernindo o que acontece na tua vida, comparando a família deles com a tua família? Nenhuma família é igual a outra. E nunca queira ser igual a outra família, seja igual a Jesus. Nunca queira ser igual a um pai, ao outro pai. Nunca queira ser igual à esposa do fulano, aos filhos do fulano, mas seja aquilo que Deus planejou para você, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Você tem um temperamento diferente, uma personalidade diferente, um jeito diferente, uma cultura diferente. Deus assim vai te usar. Os judeus, no versículo 28 e 29, olha que frase desses camaradas. Os judeus disseram assim: sabemos quem é Moisés, somos seguidores dele. Hoje em dia há muita gente que sabe tudo, mas não sabe nada. Olha, eu sei, sabia? Hoje o que mais acontece é isso: a murmuração, a crítica, o discernimento dos outros sem saber de nada. E você não pense que você não é privilegiado. Muita gente está de olho em você, malhando você. Mas eu tenho uma boa notícia: estão malhando você porque Deus está fazendo a diferença na sua vida. Então você imagina fora do nosso país e do nosso continente, quantas coisas estão acontecendo. Você que trabalha em empresa, ou que tem a sua empresa, ou que você viaja, quantas pessoas se incomodam com a sua presença? Quantas pessoas começam a dizer: nós sabemos quem é esse Jesus deles. Não é nada não, nós conhecemos um Deus melhor. Deus te escolheu e está fazendo o melhor na tua vida e através da tua vida. Agora, esse grupo estava tentando discernir a cura de um cego, e eles não conseguiram discernir pelo Espírito Santo. Cada um a partir da sua plataforma, da sua experiência de vida. Sabe o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1? As pessoas estavam dizendo lá: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Cada um tinha razão no seu discernimento, cada um discernia alguma coisa. Pois eu deixa dizer uma coisa aqui para você: eu e você, todos nós, somos de Jesus. Eu nasci na Bolívia, mas eu também sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas também eu sou boliviano.
mas a minha cidadania é eterna em Cristo Jesus como a sua. Nunca diga que você é de um ou do outro. Nunca diga que você é do distrito do A, de B ou C, ou da área tal, ou da célula tal, ou do setor tal, ou a minha denominação tal. Não, diga, somos de Cristo, porque um dia todos vamos estar diante da glória de Deus, diante do trono de Deus. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde o amor se esfriou. Se esfriou o amor, a misericórdia acabou. Nós precisamos retornar ao primeiro.